Bem, turma, essa aula de hoje, né, será a nossa última da unidade de sistemas eletroquímicos, né? E nessa aula, né, talvez sejam abordados alguns temas, tópicos, vamos assim dizer, né, que possam ser um pouco mais de novidade para vocês, né? Que hoje a gente vai ver as aplicações das medições da FEM de uma célula, né? Ou seja, nós vamos ver que através da medição da diferença de potencial de uma célula galvânica, a gente pode determinar algumas funções termodinâmicas, como ΔG0, né? A própria constante de equilíbrio de uma reação, certo? Dentre outras, ok? Entretanto, antes eu vou fazer com vocês um apanhado aqui breve sobre potenciais de eletrodo padrão, ainda que eu tenha tratado esse assunto, né, naquela aula de células eletroquímicas, certo? E também vamos fazer um exemplo aqui relacionado ao cálculo da FEM de uma célula, já introduzindo, né, aqueles conceitos de coeficiente de atividade, dentre outros, tá bom? Então aqui, pessoal, é o esquema, né, de uma célula, de um sistema eletroquímico montado para a medição dos potenciais de eletrodo padrão de células galvânicas. Como é que isso acontece? Do lado esquerdo, né, que segundo a convenção da IUPAC se encontra a semicélula onde ocorre a oxidação, portanto o eletrodo chamado de ânodo, né, e na semicélula da direita encontra-se o cátodo, que é onde ocorre a redução. Nós temos esse sistema, né, onde aqui na esquerda fica o eletrodo, né, de interesse, ou seja, o qual a gente quer determinar o potencial de eletrodo padrão, e na semicélula da direita fica o eletrodo normal de hidrogênio. O eletrodo normal de hidrogênio ele é construído por um fio de platina, ó, certo? Aliás, desculpa, um eletrodo de platina, né, imerso em uma solução de ácido, né, na concentração de 1 mol por litro e 25 graus Celsius, né, temperatura. Essas aqui são chamadas de condições padrão. E esse eletrodo de platina, ele está envolto por um tubo, né, no qual é injetado gás hidrogênio a 1 atm de pressão, ou 1 bar, né? Por quê? Porque aqui nessa semicélula da direita vai ocorrer essa reação aqui, ó, né, que é a redução dos íons H+, ou seja, 2H+, mais 2 elétrons dando H2 gasoso. E o potencial dessa reação é zero, aqui, ó, certo? Portanto, qual é o intuito disso? É que se essa célula aqui, o eletrodo normal de hidrogênio, tem potencial, né, igual a zero, o potencial que vai ser medido aqui vai ser exatamente o potencial desse eletrodo da esquerda, né? Portanto, nesse caso, ó, estamos vendo que se aqui é onde ocorre a oxidação, então esse potencial aqui que está sendo indicado no voltímetro é exatamente o potencial de oxidação do zinco a zinco 2+, que é 0,76 volts, tá? E então, vocês devem perceber que aqui nas tabelas de potencial de eletrodo padrão, expressa-se, né, os potenciais em termos de potenciais de redução. Portanto, nesse caso, experimentalmente calcula-se o potencial padrão de oxidação, mas a gente sabe que o potencial padrão de redução é o inverso do potencial padrão de oxidação. Isso pode ser visto e confirmado aqui na tabela de potenciais de eletrodo padrão. Ok, pessoal? Tranquilo? Agora, indo para uma aplicação prática, nós temos aí, ó, que o coeficiente, o coeficiente de atividade, o coeficiente médio de atividade iônica do cloreto de cádmio em uma solução aquosa de 0,1 mol por quilo, né, desse composto a 25 graus Celsius de 1 bar, tem o seguinte valor, né, 0,228. Ele quer que você determine a FEM padrão, né, e o potencial dessa célula a 25 graus Celsius de 1 bar. Essa célula aqui, ó, tem o eletrodo de cobre na esquerda, né, imerso nessa solução. Portanto, aqui desse lado ocorre a oxidação, né, segundo a convenção da IUPAC. E aqui o eletrodo de cobre na direita vai estar imerso nessa solução aqui, onde vai ocorrer a redução. Beleza? Muito bem, então através, né, da célula, né, do diagrama da célula, segundo a IUPAC, a gente pode
concluir que a FEM padrão, ela pode ser calculada, ó, através, né, da FEM padrão da reação que ocorre do lado direito, menos a FEM padrão da reação que ocorre do lado esquerdo. Esses valores aqui, pessoal, vocês vão encontrar, ó, justamente aqui nessa tabela, ó, certo? Então, ó, AgCl mais um elétron dando Ag mais Cl menos, ó, 0,222, que seria, ó, da direita, né? E o da esquerda, ó, é cádmio indo a cádmio 2+, ó. Cádmio indo a cádmio 2+, portanto, ó, 0,402, né? O inverso dessa que está sendo mostrada aí, né? Então, seria, ó, 0,222 menos 0,402. Portanto, a FEM padrão é 0,624 volts. Lembrando, pessoal, que a FEM, né, força eletromotriz, é por definição o potencial de circuito aberto. Ou seja, é o potencial dessa célula galvânica quando os terminais dos dois eletrodos não estão conectados, né? Então ele está em circuito aberto, certo? No caso, a FEM padrão é essa mesma definição nas condições padrão, né? 25 graus Celsius e 1 bar, né? Um ATM de pressão. Agora, pessoal, então isso a gente ó, na questão ele quer a FEM padrão e o potencial da célula. Acabamos de achar a FEM padrão. Qual seria o potencial dessa célula? Aí, galera, a gente já não pode... a gente já vai ter que usar, na verdade, né, para achar o potencial da célula, o que a gente viu na última aula, que é a equação de Nernst, né? Então, aplicando a equação de Nernst nessa célula, a gente vai ter isso aí, ó. O potencial da célula vai ser, ó, a FEM padrão menos RT sobre 2F. Por que 2? Porque são dois elétrons envolvidos, né, nessa célula aqui, tá? Vezes Ln da atividade da prata ao quadrado, vezes a atividade do cádmio, vezes a atividade do cloreto ao quadrado, sobre a atividade do cádmio, vezes a atividade do AgCl ao quadrado. Isso aqui a gente viu na última aula também, galera, é o que, né? O quociente de reação, né? Tem a mesma estrutura do K, né? Da constante de equilíbrio, certo? Nesse caso, nós vimos também na última aula que essa expressão vai poder se reduzir a essa. Por quê? Porque a prata é sólida, né? Um sólido puro. O cádmio é um sólido puro e o cloreto de prata também é um sólido puro. E a atividade de sólidos puros é igual a 1, né? Então aqui ficaria 1, 1 e 1. Então sobra só essa expressão aqui, né? Atividade de cádmio vezes a atividade de cloreto ao quadrado. Beleza? Muito bem, tá aqui ela, né? A gente pode trabalhar essa expressão ainda. Nós vimos isso na última aula também. Sabendo que os coeficientes estequiométricos, no caso aqui, ó, se a gente fizer, né, ó, no caso aqui, quanto é que seria o coeficiente estequiométrico do cádmio? Seria 1, né? E o do cloreto, 2, né? Não é isso? Então, quando você tem o cádmio, o cloreto de cádmio, né? E ele se ioniza, você vai gerar um cádmio 2+ e 2 cloretos, né? Então, por isso que, ó, o coeficiente estequiométrico iônico do cátion é 1 e o coeficiente estequiométrico iônico do ânion é 2, certo? Portanto, a gente vai poder escrever isso aqui da seguinte forma, ó. 1 ao quadrado, 1 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 vezes o coeficiente de atividade iônico médio, que é 0,228, ele deu na questão, vezes a atividade, ele também deu na questão, ó, 0,1, certo? Coeficiente de atividade iônico médio, 0,228, certo? Ao cubo, né? Porque lembrem que isso aqui vai ser, ó, isso aqui tudo é elevado à soma desses dois coeficientes estequiométricos, né? Então, no final das contas, esse termo todo aqui, ó, que é o produto de atividade iônico, vai dar isso aqui, ó, 4,74 vezes 10 a menos 5, beleza? Substituindo, né, isso aqui nessa expressão, o que é que a gente tem, ó? Ó, quem é o nosso E0, né? Ou seja, a nossa FEM padrão é 0,624, ó. Tá aqui ela. R, que é a constante universal dos gases, 8,314. A temperatura, 25 graus Celsius, 298 Kelvin. 2, né, que é a quantidade de elétrons envolvidos. Constante de Faraday, tá aqui. E o Ln
desse produto iônico, produto de atividade iônica, ó, é isso aqui que a gente achou aqui em cima. Pessoal, toda essa conta aqui, ó, vai dar quem? Vai dar 0,752. Beleza? Pessoal, tem outra coisa. Olha só, isso aqui é o potencial da célula, né? E vocês lembram que o potencial a FEM padrão, ó, foi 0,624, né? Olha só a diferença, né? Se nós tivéssemos considerado ó, que o coeficiente de atividade único médio, né, fosse 1, né, a nossa FEM da célula seria 0,695. Seria bem próximo da FEM padrão, né? Se você substituir esse termo aqui por 1, ó, então vai ficar isso aqui vezes 1, né? Então ficaria 1 vezes 4 vezes 0,1 elevado ao cubo. Então isso aqui daria um pouco diferente. Quando você substituir isso aqui, daria então 0,695. Pessoal, vocês estão vendo então que o coeficiente de atividade iônico médio afeta muito substancialmente, né, a FEM da célula. Não é isso? Justamente por quê? Porque aqui nós não temos uma solução ideal, nós temos uma solução eletrolítica, uma solução não ideal. E aí a questão da atividade, do coeficiente de atividade, vai influenciar bastante o resultado final da FEM da célula. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa parte dos potenciais de eletrodo padrão foi mais um apanhado, né? Colocando um exemplo, utilizando a atividade, coeficiente de atividade, que a gente não tinha visto na aula de células eletroquímicas, beleza? Agora, nós vamos partir realmente para o tópico final dessa unidade, que são as aplicações de medições de FEM, ok? A primeira aplicação é a determinação de ΔG0 e de K0, beleza? Nós vimos na última aula que a variação da energia livre de Gibbs padrão, né, vai ser igual a menos NFE0, né? Ou seja, menos o número de mols de elétrons envolvidos na reação da célula, né, vezes a constante de Faraday, vezes a FEM padrão, tá? E nós sabemos também lá da Físico-Química 2, certo? Que ΔG0 também é igual a menos RT ln de K0. Se a gente igualar essas duas relações, a gente chega, ó, que ln de K0 vai ser NFE0 sobre RT, e aí isolando o K, que é o que a gente quer achar, né? Nós teríamos, ó, o exponencial de NFE0 sobre RT. Beleza? Então, galera, olha só, aqui que interessante, nós estamos relacionando em uma relação só um dado de equilíbrio químico com um dado eletroquímico, né? Com um dado experimental eletroquímico, tá certo? Isso é bem interessante. E aí, fazendo a análise dessa relação, olha só o que a gente tem, ó. Nós temos que, quanto maior for o E0, ou seja, na verdade, quanto mais positivo for o E0, ó, como ele é um expoente aqui, maior vai ser o valor de K0, ou seja, maior vai ser a constante de equilíbrio. Portanto, mais deslocado para o lado dos produtos, né, a reação estaria, beleza? Do contrário, quanto mais negativo for o E0, né, ou seja, esse exponencial for elevado a um valor negativo, mais menor, né, mais negativo ou com menor valor será a constante de equilíbrio. E, portanto, dessa forma, a reação estaria mais locada para o lado dos reagentes. Ok? Aqui nós vimos lá no tópico, né, de células eletroquímicas, que quando a FEM padrão, né, de uma célula galvânica é positiva, a reação é espontânea. E quando ela é negativa, a reação não é espontânea. Mas nós não vimos o porquê. Está aqui o porquê, ó. Se, né, aí vindo para essa expressão aqui, ó, a primeira. Quando o E0, né, a FEM padrão da célula for positiva, então fica, ó, positivo, com positivo, com positivo, com o negativo da fórmula, fica então o resultado negativo. Ou seja, o ΔG0 seria negativo. Ou seja, a reação seria espontânea. Lembrem lá da Físico-Química 2 que quando o ΔG0 tende a cada vez mais a valores negativos, tende-se então a espontaneidade da reação. E do contrário, ó, quando o E0 é negativo, então fica, ó, esses valores são positivos, ó, N e F são positivos.
Quando o E0 é negativo, então fica negativo com negativo, positivo. Então, quando o ΔG0 é positivo, nós vamos ter que a reação vai ser não espontânea. Beleza, galera? Então, aqui é fazendo uma análise termodinâmica, tá? Dos valores de E0. Como eles afetam o K0 e como eles afetam o ΔG0. Agora, eu vou trabalhar com vocês um exemplo, né? Uma questão mesmo, para vocês verem a aplicação disso prática, tá? Então, olha só, o exemplo 1 é o cálculo de ΔG0 e K0 a partir da FEM padrão. Então, olha só, considere então os potenciais de eletrodo padrão para determinar ΔG0 a 298 e K0 a 298 para a seguinte reação, ó. Cobre 2+, mais zinco, dando cobre mais zinco 2+, beleza? Então, ele quer aqui, galera, que você ache ΔG0 e K0 a partir do valor da FEM padrão dessa célula aqui, beleza? Na temperatura de 298. Então, qual é o primeiro passo? Escrever as semi-reações. Como é que a gente vai saber quem vai oxidar e quem vai reduzir? Muito simples. A gente vai olhar, ó, os valores dos potenciais padrão, né, de redução. E aí a gente vai ver, né, para essa célula especificamente, que o zinco vai se oxidar, né, e o cobre vai se reduzir. Na verdade, até pela própria equação global aqui dá para ver, ó, o cobre está se reduzindo e o zinco se oxidando, né? Então, tá aí, ó, as semi-reações, né, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução, o número de elétrons está igual, então só soma, né, para a gente ter então o valor de E0, né? Ou seja, a FEM padrão, pela convenção da IUPAC, é o potencial da semi-reação da direita menos o potencial da semi-reação da esquerda. Olhando lá na tabela de potenciais padrão, esse valor aqui da célula da direita é 0,339, menos o valor da esquerda, que vai ser menos 0,762. Então isso aqui vai dar 1,10. Esse mesmo exemplo eu fiz lá na aula de células eletroquímicas, né? Então tá aqui, ó. A partir das semi-reações, nós encontramos o valor de FEM padrão. E agora? Agora nós vamos para a parte 2, cálculo de ΔG0. Olha só, aqui em cima, ó. Se nós temos o E0, então a gente acha o ΔG0. Porque a gente sabe o número de elétrons envolvidos na reação e a constante de Faraday a gente também sabe, né? Então, ó, é muito fácil. ΔG0 a 298 Kelvin seria menos NFE E0 a 298, né? Então seria menos número de elétrons 2, F 96.485 coulomb por mol e a FEM padrão 1,1 que a gente achou aqui em cima, né? Então, pessoal, esse ΔG0 para essa reação química aqui vai dar menos 212,5 kJ por mol. Olha só, ΔG0 menor que zero, ou seja, negativo. Então, essa reação ela é espontânea. E agora, na verdade, galera, só voltando aqui um slide, ó, é até assim um pouco errôneo, né, a gente dizer, só do ponto de vista de potencial padrão, né, da FEM padrão, que uma reação é espontânea ou não. Porque a gente só pode dizer, afirmar a espontaneidade de uma reação através do ΔG0, né, ou do ΔG dessa reação. O parâmetro que dita a espontaneidade de uma reação química é a energia livre de Gibbs. Ou também, por exemplo, a variação de entropia também vai ditar a espontaneidade de um processo de uma reação química, tá certo? E a última parte da questão que ele quer é justamente a determinação do valor de K0, né? Beleza? Então, o K0, para achar o K0, a gente vai usar essa expressão aqui do meio, ó. Então, vamos lá, ó. ΔG0 menos RT, Ln de K0. Então, fica assim, ó. Isolando o Ln de K0, a gente vai ter que menos ΔG0 a 298 sobre RT. O ΔG0 a gente achou na parte 2 desse item, né? Tá aqui, ó, 212.500 Joule por mol, dividido por R, 8,314, vezes T, que é 298,15 Kelvin. Então isso aqui, pessoal, vai dar, ó, o Ln de K vai dar igual a 85,7, né? 85,7. É um valor muito grande. Porque se você isolar o K, então se o Ln de K é esse aqui, o K0 seria né, a exponencial elevado a 85,7. Vai dar um número muito grande. Muito grande. Ou seja, significa dizer que essa reação está deslocada praticamente toda para o lado de formação dos produtos. Portanto, ó, pelo valor de K0, no equilíbrio, praticamente não resta nenhum cobre 2+ na solução. Porque veja,
né? A reação global é essa aqui, ó. Cobre 2+, mais zinco, dando cobre, mais zinco 2+. Então, como o valor de K0 é muito grande, então significa dizer que só existe praticamente no sistema final esses dois produtos. Então significa dizer que o cobre 2+, foi praticamente todo consumido na reação. Beleza, galera? Então tá aí uma aplicação, né? Uma das aplicações da FEM, que é a determinação de ΔG0 e de K0 a partir, né, dos valores, do valor da FEM padrão de uma célula galvânica. Beleza? Tranquilo? Vamos agora a outra aplicação. Tá aqui, ó. K0 é 2 vezes 10 a 37. Pessoal, isso aqui é muito grande mesmo. 10 a 37. A extensão da reação está praticamente toda, né, para os produtos, como eu havia falado. Beleza? Próxima aplicação. A outra aplicação, galera, a partir das medições de FEM, ou seja, da diferença de potencial de uma célula galvânica, a gente também vai poder calcular o valor de KPS, por exemplo, de um sal, a partir da FEM padrão. Pessoal, vocês vão ver ao final dessa aula que dá para fazer bastante coisa via eletroquímica, né? Desde cálculos, né, de FEM padrão, né, de FEM da célula, até mesmo cálculo de funções termodinâmicas, né? Então é bem interessante. Então, ó, no exemplo 2 diz: desenvolva uma célula cuja reação global seja essa aí, ó, AgCl sólido dando Ag mais aquoso mais Cl menos aquoso, e encontre o seu valor de FEM padrão a 298 para determinar o seu KPS padrão a 298 para esse sal AgCl. Galera, só relembrando, KPS, né? A gente só pode falar de KPS para sais que sejam pouco solúveis, né? Ou praticamente insolúveis, né? Ok? Aí não faz sentido a gente falar de KPS, por exemplo, para um sal totalmente solúvel, como, por exemplo, purê de sódio, né? Então, só para relembrar isso aí. Bem, então, a célula que ele tá falando aqui, que vai gerar essa reação global, é essa aqui, ó, tá? Então, do lado direito, do lado esquerdo, nós teríamos um eletrodo de prata imerso em uma solução, né, de prata, e do lado direito nós teríamos, na verdade, um eletrodo de prata imerso em uma solução de prata cloreto de prata. Beleza? Então, ó, as meias reações, né, as meias reações dessa célula. A primeira é essa aqui, ó, é a prata se oxidando. Então essa aqui é a semi-reação de oxidação. A prata 0 vai a prata mais um elétron, oxidação. E aqui, do outro lado, né, no cátodo, o AgCl, um sal pouco solúvel, recebe esse elétron, né, e se reduz a prata sólida, prata metálica, mais cloreto. Então, a reação global é justamente essa que ele fala aqui no início da questão. Beleza? Pessoal, então calculando, então aqui é fácil também, ó. Indo lá na tabela dos potenciais padrão, você vai encontrar os potenciais padrão de redução das duas semi-reações. E aí, ó, substituindo na expressão da IUPAC, né? Ou seja, o potencial da célula do lado direito menos o potencial da célula do lado esquerdo, nós vamos ter esse valor aqui, ó, menos 0,577 volts. Então essa aí é a FEM padrão dessa célula. Beleza. E agora, pessoal, agora a gente vai escrever, né, a diferença potencial para essa célula, pela equação de Nash, ó. Então tá aí, ó, é igual a E0 é esse aqui, menos RT sobre NF, que multiplica o logaritmo natural, né, olha só a reação, ó, atividade de prata mais, vezes a atividade de cloreto menos, sobre a atividade de prata cloreto de prata. Novamente, galera, nós vamos ter que o AgCl é um sólido puro, né? Então a atividade dele vai ser igual a 1. Então, ó, tá aqui, a atividade dele vai ser igual a 1. E nessa reação só está envolvida um elétron, então o N vai ser 1. Então a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma. Da seguinte forma aqui, ó. A gente reescreve essa expressão dessa forma, certo? Então sumiu o N, porque o N é 1. E sumiu essa atividade de prata cloreto de prata, porque é 1 também. Então sobrou isso aqui. Pessoal, quem é a atividade de prata mais vezes a atividade de cloreto menos?
é justamente, galera, o KPS desse sal. Então a gente pode reescrever dessa forma. E vai ser igual a E0 menos RT sobre F vezes Ln de KPS. Pessoal, é muito importante lembrar do seguinte: se ele está te pedindo para você calcular o KPS é o quê? É a constante de equilíbrio de solubilidade. Então, significa dizer que você está considerando que, se você está calculando o KPS, é porque essa reação está em equilíbrio. Se a reação está em equilíbrio, não vamos esquecer. Se a reação está em equilíbrio, então é porque o potencial aqui vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser igual a zero, né? Igual a E0 menos RT sobre F Ln de KPS. Isolando, né? Passando esse termo para esse lado, fica RT sobre F Ln de KPS igual a E0. Ln de KPS vai ser E0 vezes F sobre RT. KPS vai ser a exponencial de E0 sobre F sobre RT. Beleza, pessoal? E aí, ó, então substituindo os valores, né, que nós encontramos, ó, E0, F é 96.485 sobre R 8,314 e temperatura vai ser, ó, 298. Você encontra o KPS igual a 1,76 vezes 10 a menos 10. Isso a 25 graus Celsius. Pessoal, você pode ir em qualquer livro de geral, de química analítica, e lá atrás, no apêndice, e procurar o KPS do AGCL. Você vai encontrar esse valor. 1,76 vezes 10 a menos 10, ou na pior das hipóteses, 1,8 vezes 10 a menos 10. Beleza, galera? Tranquilo? Então tá aí, ó. Uma forma também de você aplicar, né, a eletroquímica é para o cálculo de KPS de um sal, tá certo? Ok, galera? Massa! Vamos então para nosso último tópico, né, das aplicações, que é a determinação de ΔS0, ΔH0 e ΔCP0. Olha que legal, pessoal. Só nessa última aplicação são 3 funções termodinâmicas, né, que podem ser determinadas. Muito interessante. Então, ó, sabendo que isso aqui lá da Físico-Química 2, né, nós sabemos que dρ, né, μi0 dt AP constante é menos a entropia molar parcial padrão de um componente. Quem não estiver lembrando dessa expressão, por favor, dê uma olhada lá no capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 4 do Levine, tá? Para relembrar, beleza? Mas se eu não me engano também vocês vão encontrar isso aí no capítulo 10 de soluções ideais, ok? Ou é 9, capítulo 9, eu não sei, deve ter lá, tá bom? No capítulo 4 tem com certeza, no 9, se for as soluções ideais, também tem, beleza? Então aqui, ó, a diferencial do potencial de uma espécie I, né, padrão, dt AP constante, é menos a entropia molar parcial desse componente nas condições padrão, tá bom? A gente pode, claro, substituir, né, o μ0, né, o μ padrão, por ΔG0, tá? E aí, nós vimos na última aula, não sei se vocês se lembram, que esse somatório aqui, ó, é igual ao ΔG0. Então, ó, o potencial químico, né, a gente sabe que é equivalente a ΔG0, né? E a gente viu na última aula que ΔG0 é também chamado desse somatório, né, de Ni vezes μi0, beleza? Então a gente substitui o ΔG0 nessa diferencial por esse somatório. E aí o que a gente vai ter então? Ora, a gente vai ter que se essa diferencial aqui é menos a entropia molar parcial do componente I no estado padrão, então essa diferencial aqui vai ser, né, menos o somatório de Ni vezes a entropia molar parcial do espécie I no estado padrão. E aí o somatório, né, de várias desse termo, de vários componentes, vai dar ΔS0, tá certo? Então, a diferencial de ΔG0, né, pela temperatura, a pressão constante, vai dar menos ΔS0, beleza? É só você ligar os pontos aqui, ó. Aqui você está tratando de um componente, né, de um componente I. Aqui, quando você diferenciou, substituir isso aqui por ΔG0, e substituir o ΔG0 por esse somatório,
você acaba encontrando, caindo de novo, né? Ó, no DMI0 dt AP constante, que vai ser menos SI0, né? Tá aqui ele, ó. E esse somatório, né, vai dar justamente o delta S0, né? Ou seja, que é o somatório da entropia molar parcial de vários componentes. Então, acaba dando delta S total, beleza? Pessoal, substituindo então, ó, substituindo o delta G0 por menos NFE, a gente vai ter que, quando a gente substituir menos NFE0 aqui no delta G0, ó, N é constante, F é constante, a gente pode tirar de dentro da derivada, né? E aí fica dentro da derivada o quê? dρ é 0, dt AP constante, que é justamente esse termo aqui, ó. E do lado de fora, ó, menos com menos dá mais, né? Então fica NF vezes dρ é 0, dt AP constante, beleza? Essa derivada aqui, pessoal, ó, dρ é 0, dt AP constante, é chamado de coeficiente de temperatura, beleza? E aí, obviamente, ele já está te dizendo, a matemática está te dizendo, que isso aí é a variação infinitesimal da FEM padrão de uma célula pela variação infinitesimal da temperatura dessa célula à pressão constante, beleza? Então você pode calcular o delta S0 de uma célula medindo, né, essa variação da FEM padrão pela temperatura AP constante, beleza? Então agora, ó, por exemplo prático, né, do cálculo de delta S0 a partir do E0, né, acerta a um determinado, sabendo que o E0 é uma função da temperatura. Olha só, essa reação química aqui ocorre nessa célula abaixo, ó, né, nós já tínhamos visto ela em outras aulas. Os valores medidos de E0, ou seja, da FEM padrão, para essa célula na faixa de temperatura de 0 a 90 graus, a 1 bar, são bem ajustados pela equação abaixo. Pessoal, aqui no enunciado já está dizendo que o E0 é uma função de temperatura, ó, e essa relação também diz isso. Ó. Então você vai ter uma dependência de E0 com a temperatura. Então, o E0 foi medido numa certa faixa de temperatura, e foi feito um ajuste seguindo essa expressão aqui. Ó. Então essa expressão mostra a dependência de E0 com a temperatura, beleza? A partir desse ajuste aqui, né, que é uma série de Taylor, na verdade, a gente vai obter os seguintes valores, ó, para T0, A, B, C e D. Então ele quer o seguinte, determine o delta S0 a 273 para essa reação. Pessoal, nós vimos aqui, ó, como é que a gente calcula o delta S0? Dessa forma, ó, NF, dρ é 0, dt AP constante. Então eu tenho que ter esse termozinho aqui. Mas a questão te deu, galera, ó, o E0. Então você vai jogar esse E0 aqui nessa expressão, ó, nessa derivada, vai diferenciar e depois substituir os valores. Ó. Então fazendo isso, ó, substituindo essa expressão na expressão do delta S0, né, na derivada parcial, olha só o que a gente vai obter. Óbvio, né? Depois de diferenciar, né, nós vamos obter essa expressão aqui, ó, NF, e essa aqui é a expressão diferenciada, ó, D é 0, dt AP constante. Agora, galera, ficou fácil, né? Porque aqui, ó, você tem N, você tem o F, você tem B, tem C, tem T0 e você tem o T. O T0, ó, ele te disse aqui quem é, ó. E o T, ele te disse aqui, ó, o delta S0 nessa temperatura. Então, galera, é só substituir todos esses valores que a gente vai encontrar, ó, 2, né? Assim, ó, antes, a temperatura que ele quer é 273, né? O T0 também é 273, ó. Então a temperatura que ele quer é 273 e o T0 também é 273, ó. Então o que é que vai acontecer? 273 menos 273 é 0, então 2C vezes 0 é 0, mais 3D vezes 273 menos 273 é 0, ao quadrado é 0, então todo esse termo é nulo, então vai ficar, ó, NF vezes B. Então substituindo, galera, os valores dos slides anteriores, a gente chega numa entropia, aliás, numa variação de entropia padrão a 273 de menos 93,82 Joule mol Kelvin. Beleza, galera? Isso aqui, pessoal, inclusive, ó, se vocês pararem para pensar,
essa relação aqui é muito interessante, por quê? Porque é uma forma experimental de você medir a variação de entropia de uma reação química. Claro, é uma medição indireta. Na verdade, você está medindo, né, você tá medindo através de um parâmetro mensurável, que é quem? O E0 e a temperatura, e aí aplicando o que você acha da ΔS0. Mas é uma expressão bastante interessante, porque a gente permite calcular experimentalmente o valor de ΔS0. Beleza, galera? Pessoal, outra coisa. Aqui, ó, como a entropia, né, a variação de entropia é negativa, né, na verdade, né, o que é que significa? Se a variação de entropia é negativa, significa dizer que esse processo aqui, ó, né, é não espontâneo. Tá certo? Esse processo é não espontâneo. A gente sabe que a entropia de um sistema tende a aumentar até atingir o equilíbrio, né? Então, se a variação de entropia, né, está dando negativa, é porque, na verdade, está havendo uma diminuição de entropia. Então, isso não é favorável do ponto de vista termodinâmico. Tá certo? Beleza, pessoal? Galera, a gente fica por aqui, tá certo? Essa aula termina por aqui. Eu espero que tenha dado para entender. Essa parte de aplicações das medições de FEM eu fiz, né, justamente na forma de exercícios para vocês verem como é que se aplicaria isso em questões, tá certo? Eu vou mandar para vocês uma pequena lista, né, só sobre essa parte de aplicações da FEM, tá certo? E deve ter também algumas outras questões de aplicação da equação de Nash, né? Enfim, umas 5 questões no máximo sobre essa unidade eletroquímica, tá bom? Que é para ficar bem fixado, bem conceituado na mente de vocês e não decorado, tá certo? Então, pessoal, assistam essa videoaula, ao final procurem os livros, façam questões e não se limitem às questões que eu envio para vocês, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.